Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Bárbara, eu sou advogada de imigração aqui nos Estados Unidos e hoje a gente vai conversar do porquê o fato dos Estados Unidos ter em torno aí de 10 milhões de vagas de emprego em aberto não é necessariamente um argumento para o processo de EB-2 National Interest Waiver. Vamos lá? Bom, pessoal, muitas pessoas optam pela imigração justamente pelas grandes oportunidades de trabalho que existem nos Estados Unidos. E algumas pessoas entendem que isso é um argumento por si só. E não é incomum eu ter em nas consultas, as pessoas me falando o seguinte: Ana, eu vi que está faltando pessoas na área médica e eu sou médico, eu posso ir ajudar os Estados Unidos na área médica. O mesmo ali com áreas odontológicas, com o próprio direito, em algumas áreas de atuação, engenheiros, tecnologia, e isso por si só não é um argumento. Nesse vídeo a gente vai passar por 3 pontos. Nós vamos passar qual que é a regra para uma pessoa emigrar para os Estados Unidos, o processo que é a regra. O segundo ponto é qual que é a racionalidade por detrás do processo de EB-2 National Interest Waiver. E o terceiro ponto é como argumentar, então, uma petição de EB-2 National Interest Waiver de forma que a gente tenha sucesso. Primeiro ponto, então, vamos falar sobre a regra desses tipos de processos imigratórios como um todo. A regra é que você tem que ter sim um patrocinador nos Estados Unidos. Não é porque os Estados Unidos têm em torno de 10 milhões de vagas de emprego em aberto que essas vagas elas são abertas para o mundo inteiro, para qualquer pessoa no mundo todo poder aplicar para aquelas posições de trabalho. Não funciona assim. Se eu sou um empregador, eu preciso de funcionários para o meu negócio, eu não estou encontrando funcionários, eu tenho um processo que eu devo seguir, que é um processo formalista, que acontece junto com o Departamento de Trabalho, em que eu abro uma posição de trabalho, eu demonstro para o Departamento do Trabalho que eu tenho condições financeiras para arcar com aquela posição, e eu faço, portanto, uma publicação dessa vaga dentro dos Estados Unidos. Eu tento contratar primeiro pessoas dentro dos Estados Unidos, demonstrando que eu não tenho aquele profissional que eu estou buscando dentro do país, eu posso abrir para estrangeiros preencherem aquela vaga e eu, portanto, sirvo de patrocinador daquelas pessoas que eu quero trazer para o meu negócio. Isso qualquer tipo de negócio. Até aí, tudo bem? Essa é a regra. Esse processo que eu descrevi chama certificação laboral. Por isso, então, a gente vai agora para o segundo ponto, a racionalidade por detrás do processo de EB-2 National Interest Waiver. O processo de EB-2 National Interest Waiver é uma exceção que reconhece o quê? Que há momentos que esse processo que eu descrevi de certificação laboral, ele é inaplicável, ele é inapropriado, ele está deixando de beneficiar os Estados Unidos como ele deve. Então, ele permite o quê? Uma argumentação que a vinda daquele beneficiário para cá, ele é de médio substancial, importância nacional, que aquele profissional está tão bem posicionado na indústria a vir beneficiar os Estados Unidos que faz sentido tirar o requisito de uma oferta de trabalho ou uma certificação laboral. Inclusive, para ilustrar esse processo de EB-2 National Interest Waiver, ele foi criado em 2016 por meio de uma jurisprudência. Um caso que é o Danaher, que era um cientista aeroespacial muito qualificado que estava vindo beneficiar não um empregador específico, mas toda a indústria aeroespacial nos Estados Unidos. E o que foi reconhecido, portanto, pela autoridade migratória? Que o processo de certificação laboral ele era insuficiente, porque ele não permite que o empregador ele redija a vaga para estar enquadrando uma pessoa específica. O empregador ele só pode colocar requisitos básicos para aquela determinada posição.
Então, quando você tem alguém estrangeiro que está muito qualificado, muito overqualified, né, qualificado acima daquela vaga, você não pode contratá-lo se você encontrar alguém nos Estados Unidos que atenda os requisitos básicos daquela posição. E era o caso de Danaher. Então, eles entenderam que essa dispensa do processo de certificação laboral e criou-se o EB2 National Interest Waiver justamente por entender o quê? Que a vinda daquele profissional ele ia beneficiar não era só o empregador, mas toda a sua indústria, toda a sua... um benefício abrangente. E aí, por isso, a gente entra no terceiro ponto, né? Como a gente argumenta, então, o processo. O processo de EB2 National Interest Waiver, a gente tem que mostrar assim, os requisitos objetivos. Não vai ser o objetivo aqui desse nosso vídeo, mas só para que a gente possa passar por eles, para que a gente esteja na mesma página. Para você iniciar uma petição, você tem que ter os requisitos objetivos. Ou é o diploma avançado, que é um mestrado, doutorado, ou equivalente ao diploma avançado, que é o bacharelado mais 5 anos progressivos de experiência, ou você tem que atender os critérios da habilidade extraordinária, que é pelo menos 3 dos 6 critérios, que se você tiver dúvidas sobre isso, a gente gravou um vídeo explicando sobre os critérios, mas não vamos entrar nisso agora nesse vídeo. Depois de demonstrar então os critérios objetivos, ou é o diploma avançado ou a habilidade excepcional, observa que é ou. Se você tem um diploma avançado, você não precisa mostrar os critérios de habilidade excepcional. Aí argumenta-se o quê? Os critérios do interesse nacional, que a vinda daquele profissional para os Estados Unidos, daquele peticionário para os Estados Unidos, ele é de mérito substancial, importância nacional, e que aquele peticionário, ele está bem posicionado a avançar a sua proposta para os Estados Unidos. E que por isso, então, on balance, né, seria benéfico para os Estados Unidos tirar esse requisito de uma oferta de trabalho ou uma certificação laboral. O nosso foco aqui vai ser sobre o interesse nacional dos Estados Unidos. Então, voltando ao tópico principal, o cerne aqui desse vídeo, não é o interesse nacional dos Estados Unidos o fato de estar faltando profissional. Se a gente argumenta isso, qual que é a resposta da imigração? Então, traz um processo de certificação laboral. A argumentação de interesse nacional, a gente tem que mostrar o quê? A abrangência do impacto daquela pessoa nos Estados Unidos. Então, o peticionário ele tem que ter um projeto para o país, que é um endeavor. E esse endeavor, ele tem que ser mais amplo do que eu vou ser engenheiro, eu vou ser médico, eu vou ser dentista, eu vou ser advogado. É mais amplo não, desculpa, é mais específico do que isso. Então, olha, eu sou um engenheiro e eu desenvolvi um material importantíssimo que tem revolucionado a indústria aeronáutica no meu país. Os Estados Unidos continuam usando um material que ele não é sustentável e colocando esse material na indústria americana, isso tem o potencial de estar expandindo a atuação da indústria, trazendo esse benefício, e esse é o meu projeto para os Estados Unidos. E a gente defende esse interesse nacional. Não há na jurisprudência de Danaher uma lista taxativa dos projetos, dos endeavors que são de interesse nacional, assim como não há uma lista de profissões que se qualificam para o processo de EB2 National Interest Waiver. O que a jurisprudência nos traz são exemplos. Quais são 3 exemplos que a jurisprudência nos traz? Se você está vindo, por exemplo, gerar empregos numa área de empregos substanciais nos Estados Unidos, isso pode ser interesse nacional. Se você está vindo atuar numa área que está em depressão econômica, isso pode ser um interesse nacional. Se você está vindo atuar na área de pesquisa, fomentamento do conhecimento humano, isso pode ser interesse nacional, ainda que a sua pesquisa não necessariamente vai estar impactando economicamente, quantificadamente, a economia dos Estados Unidos. Então, são exemplos, mas isso pode ser trazido nas suas várias formas. Então, alguns exemplos aqui de sucesso, de casos que nós já argumentamos. Nós tivemos, por exemplo, uma moça que faz design de sobrancelhas e ela atua num público específico que tem resultado, passou por um câncer, não estava conseguindo recuperar a autoestima, e ela atuou justamente nessa área para trazer a autoestima para os pacientes de câncer. Nós trouxemos as estatísticas disso nos Estados Unidos.
como que funciona hoje, quantas pessoas tem nos Estados Unidos que estão nessa situação? Como que essa técnica diferenciada pode impactar, pode beneficiar os Estados Unidos nesse sentido? Por que essa pessoa está bem posicionada a avançar? Então a gente traz o que? O sucesso, o histórico de sucesso daquela pessoa atuando naquilo. Observa que ela não está vindo para uma posição de trabalho nos Estados Unidos, ela não está vindo aqui procurar emprego como tatuadora. Não, ela tem um projeto específico, num público específico e que nos permitiu essa argumentação do interesse nacional. É importante mencionar que no ano passado a imigração emitiu um guia que traz um destaque às áreas STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e o empreendedorismo, como áreas de destaque para o processo de EB2 National Interest Waiver, mas não é de forma alguma taxativo essas áreas. Como eu dei o exemplo aqui agora, essa moça do design de sobrancelha, isso é um exemplo de alguém que não está especificamente nessas áreas, mas que já teve sucesso no processo de EB2 National Interest Waiver. Alguns outros exemplos, eu sou uma nutricionista e eu desenvolvi uma metodologia focada em merenda escolar e hoje no meu estado mostrou o impacto disso na saúde das crianças, então a gente consegue quantificar esse impacto. E tenho hoje um investidor nos Estados Unidos que está interessado em levar esse meu projeto para os Estados Unidos e que inclusive já tenho cartas de escolas interessadas em adotar a forma que a gente tem, a metodologia que nós temos de merenda escolar. Olha que argumentação interessante. Para argumentar o interesse nacional, a gente pode trazer, por exemplo, as estatísticas da obesidade infantil dos Estados Unidos, o quanto que esse projeto tem de impactar este grupo, o quanto que essa pessoa está bem posicionada a avançar nessa proposta, é o segundo prong do processo, porque mostra o histórico de sucesso fazendo aquilo que essa pessoa se propõe. E aí a gente argumenta da necessidade, então, da dispensa dessa certificação laboral, porque essa pessoa não está vindo aqui simplesmente ser uma nutricionista, fazer programas de dieta, não que isso não tenha seu mérito, não me entendam mal, não é isso, mas há um projeto específico, há um projeto que a gente consegue argumentar essa abrangência desse impacto. Bom, pessoal, é isso, queria muito passar essa mensagem para vocês. Se você gostou aqui desse vídeo, deixa aqui sua curtida, compartilhe com quem você entende que vai gostar, que também vai se beneficiar desse conteúdo. E se você se interessou e quer ouvir mais vídeos sobre diferentes assuntos relacionados à imigração nos Estados Unidos, faz o subscription aqui do nosso canal. E vou retornar aí em breve com mais conteúdos para vocês. Se ficou alguma dúvida do que eu falei aqui, deixe seu comentário e eu vou estar respondendo vocês. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, obrigada por estar aqui comigo. Tchau, tchau!